O que você faz quando a pressão da empresa tenta separar o que Deus uniu? Fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos trazer um casal que vai inspirar a sua vida. Olá, líder raro, que bênção ter você aqui para mais um vídeo do nosso canal. Se você quer mais do que performance para a sua liderança, se você quer de fato deixar um legado, se você quer de fato honrar a Deus, desenvolver pessoas através da sua liderança, você está no canal certo. Toda semana nós temos um vídeo, um conteúdo que vai transformar a sua vida. E essa semana eu estou muito feliz porque nós temos uma história que com certeza vai inspirar demais a sua vida. É com muita honra que nós vamos receber um casal que eu admiro muito aqui. Então, fica aqui com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E lógico, se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Dá o like nesse vídeo e compartilha com uma pessoa, com um líder que precisa receber essa mensagem. Aqui ao meu lado, eu tenho mais uma vez pastor João Mateus. Pastor, que bênção recebê-lo mais uma vez. Amém, Rafael. Olá, você que está em casa, nos acompanhando mais uma vez, em mais um episódio. Graças a Deus, estamos aqui trazendo um conteúdo enriquecedor para a tua vida, para as instruções da Bíblia, né? Um modelo de liderança, como a gente sempre cita, né? Seja você líder de igreja, de célula, líder empresarial, líder de família, tudo aquilo que nós temos tratado aqui e comentado aqui é para abençoar você e toda a sua casa. E Rafael, como você já bem disse, hoje o nosso episódio está um pouco diferente, né? Nós trouxemos hoje como convidados um casal, né? Um casal de amigos, um casal de irmãos nossos que estarão aqui contando para mim, para vocês que estão em casa, a história deles, tudo que eles vivenciaram no quesito empresarial e também no quesito da fé, né? Então fica com a gente que o episódio de hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, pastor. E de fato, essa semana vai ser uma semana especial. A gente vai estar recebendo aqui, eu já vou apresentar para vocês um casal fora da curva, pastor. Exato. Então fica com a gente, porque o conteúdo vai ser transformador. E o objetivo do nosso canal, quero deixar claro aqui, mais do que compartilhar conteúdo, é de fato promover transformação para a sua vida. Então aqui embaixo na descrição do seu vídeo, você tem o acesso ao nosso e-book de liderança. Clica lá, baixa, não tem custo nenhum. Você também tem todo o nosso ecossistema, o canal do WhatsApp, onde nós temos a aplicação prática da semana. Vamos compartilhar conteúdo enriquecedor essa semana lá com você. E lógico, o nosso Instagram, @oliderraro. Não deixe de seguir o nosso Instagram, porque lá nós temos os cortes da semana, nós temos todo o material, carrosséis que vão construir, que vão te ajudar a elevar a sua liderança. Bom, dito isso, pastor, vamos apresentar esse casal que, como eu mencionei, é um casal abençoado, diácono Nilmar e diaconisa Tiarlene. Que bênção receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, ao nosso episódio. Fique à vontade. Obrigado, Rafael, pelo convite, pastor João Mateus. É com grande satisfação que a gente aceitou, né, conversar, bate-papo e para trazer o que Deus fez na nossa vida e está fazendo, né, tanto na nossa vida conjugal, nossa vida empresarial, né, nossa pequena, humilde empresa, mas diante de Deus, graças a Deus, tudo que nós temos hoje foi porque Ele nos abençoou, Ele nos manteve de pé e muito gratificante estar aqui conversando com vocês e com o nosso público aí, já se adonando, né, nosso público, mas o nosso público aí que é inspirador, cada história, cada vivência que nós consigamos passar para as pessoas, ela é de grande valia, por causa que hoje o empresariado no Brasil é bem complicado. Sim. Impostos e tudo mais. Então a gente agradece de coração o convite, né? Então Amém. Fica sempre à disposição. Perfeito. Ótimo. Também quero agradecer, né, aos irmãos aí pelo convite, né? Fiquei feliz, né, pelo
pelo carinho dos irmãos conosco. Que bom. E espero, né, que também contribuir para o pessoal que está assistindo, o pessoal de casa, que a gente venha, né, passar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência e tudo mais que a gente passou, né, como o Nilmar comentou, hoje o empresário hoje no Brasil, né, passa por tantas dificuldades e graças a Deus, ele nos, né, a Deus a gente manteve até hoje as portas abertas. E aí eu espero também passar um pouquinho de tudo que a gente viveu e contribuir para que o pessoal de casa aí possa não desistir. Sim. E um ponto importante também para o empresário do Brasil é muito difícil, né? Imposto, como vocês mencionaram e tudo mais. E para o empresário cristão é ainda mais difícil, porque você tem valores, você tem princípios, você tem um mundo te oprimindo, pedindo para você ir para outro caminho e a gente precisa ir para o caminho. Muita sugestão fácil também, né? Exatamente. É o jeitinho brasileiro. Isso. É o jeitinho brasileiro. Né? Hoje, são muitas opções de você fazer o jeitinho brasileiro, né? Então, mas, como falar, os valores. Quais são os teus valores? Né? Então, se você não colocar isso à frente de tudo, como o nosso líder, presidente do ministério sempre fala, você ama quem primeiro? Primeiro é, antes mesmo da minha esposa, da minha empresa, né? É a Deus primeiro, antes de tudo. Então, não tem jeitinho brasileiro. Né? A gente até às vezes cai em armadilha, não vou dizer que não, né? A gente às vezes é levado, né? Mas assim que a gente percebe o enredo, a gente tenta reverter a situação, né? Mas eu digo sempre a Charlene que a gente precisa manter os nossos princípios. É verdade. E pastor, como essa história que a gente vai trazer vai inspirar muitos líderes, principalmente você, que de fato quer seguir os seus valores, quer seguir os seus princípios e sabe o quão difícil é a vida do empresário. Então fica com a gente até o final, que a gente só está começando, vai ser uma semana abençoada, porque a gente vai trazer um conteúdo que vai transformar a sua vida. Então vamos lá, eu quero começar com uma pergunta para a gente dar início aqui, né? Primeiro, eu quero que vocês comecem a contar um pouco a história de vocês, como tudo começou, né? A parte da empresa, os desafios que se surgiram inicialmente, né? Como vocês começaram a vencer, quando que de fato a palavra começou a entrar na vida de vocês no negócio, né? Então conta um pouquinho para a gente essa parte inicial do negócio. Fiquem à vontade. Essa parte eu vou deixar pro Nilmar, que começou tudo com ele, né? A história começou com ele e eu entrei no decorrer aí do caminho, né? Perfeito. A empresa até dia 9/3 agora, ela vai fazer 8 anos. Que bem. Né? Dia 18 de... 18 não, perdão. Dia 9/3 de 2018, foi aberto o meu primeiro MEI, né? Então ali se iniciou eu como um pré-posto, né? Um conhecido meu que eu tinha ajudado em 2008, tinha ajudado ele num restaurante, ele me achou no LinkedIn, né? E nessa época eu só era árbitro de futebol, eu só trabalhava com futebol. Sim. E ele me achou, eu tava lá como desempregado no LinkedIn, e ele me convidou, não quer conversar comigo aí, eu tenho uma empresa e tal, coisa. Aí eu fui lá, conversamos com ele, aí no decorrer daquele ano mesmo, aí a gente conversou com ele e começou a comprar dele e revender, né? Aonde que daí a empresa realmente iniciou, né? Deu o pontapé inicial. Foi em agosto, setembro daquele ano mesmo, né? Então, ali nós iniciamos a empresa, né? Eu na estrada, comprando e revendendo. E a Charlene, ela naquela época, ela era CLT, né? Ela trabalhava numa empresa de plástico de Gaspar. E nos tempos de vago dela, à noite ou na hora do meio-dia, ela me ajudava com a parte administrativa, financeira. É ela quem faz essa parte, administrativo financeiro, né? E eu cuidando da venda, né? Venda, compra, né? Dessa parte que hoje também é o que faço, né? Parte de venda, compra e aí produção é minha responsabilidade. E a parte da Charlene, desde do princípio ali, é o financeiro e administrativo, né? Então a gente aí veio
Aí a gente passou pela pandemia, que foi um desafio muito grande. E hoje nós estamos em 26. 26. Então ali nos meados do 23, 22, não, 23. No 23 a Charlene, ela integrou 100% a empresa. Entrou de fato no negócio. Isso, daí ela se desligou da empresa onde ela trabalhava e entregou 100% com nós. É que chegou um momento em que a empresa, né, tomou um patamar que o Unimar já não dava mais conta, né, sozinho, basicamente, de venda, produção. Sim. E a gente estudou, sentou, né, conversamos, né, se era viável, né, chamar alguém de fora, né, ou eu estar assumindo, ajudando ele. E como é um negócio nosso, poxa, né, por que não arriscar, né? E eu via que tinha futuro, falei, não, vou juntamente com ele, né, vamos dar as mãos e vamos e nessa época, antes mesmo dela aderir 100% comigo, a gente pediu instrução ao nosso líder, né, que na época e agora também é o Bispo Osmar Teixeira, né, ele instruiu nós, né, então, digamos assim, a gente não foi só na nossa vontade, a gente foi com instrução, né, a gente já vem com ele já há muito tempo, já ele nos orientando nessa parte, né? Porque como ele já teve experiência com empresas, com empresas que retomou, então ele já tem uma carga, né? Uma bagagem muito ampla nesse sentido. Então, e nós como na época, e ainda estamos gatinhando, né? 8 anos, é recém, bem novo, sim, né? Porque todo tempo está renovando as coisas, então o mercado se renova, o mercado, ele às vezes vai para a internet e deixa um pouco nós de lado, e às vezes daí vê que a internet não é tão bom, ele volta com nós, né? Então... O mercado é oscilante, né? Muito oscilante, né? Então, ele é uma gangorra, né? Sim. Então, não adianta... Daí, então, ali é questão de produto e atendimento, né? Sim. Que é o que a demanda pede hoje, né? Então, e graças a Deus, até hoje, Deus tem nos honrado, né? Tem nos mantido de pé, né? A gente já está chegando a 200 de clientes ativos, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Né? Então, a gente está, assim, já tem nome no mercado, né? Bastante gente já nos procura, até no dia de hoje, enquanto nós estávamos na empresa, né, uma cliente nos procurou pelo Instagram, né? Então a gente está caminhando, se renovando, né? E é tudo mediante nosso Senhor Jesus, né? E Diácono, eu tenho até uma pergunta pronta aqui, eu acho que eu até sei a resposta que vocês vão dar, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria perguntar assim, né, que nem o senhor sempre falou e costumeiramente o senhor ainda fala hoje, que a empresa ela está engatinhando, né? E o senhor acabou também de dizer que graças a Deus, Deus tem suprido e, meu Deus, a gente não duvida em nada disso. E a gente espera, e sei que vocês esperam também, que a empresa cresça, né, ainda mais. Mas lá atrás, quando vocês começaram nesse ramo, todo empresário, acredito eu, ele começa, né? Poxa, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir engajar no mercado? Será que esse produto em específico aqui vai fazer a diferença? Lá atrás, vocês imaginavam assim que teriam essa procura? Que teriam, vamos dizer assim, o português brasileiro, lá atrás, vocês chegaram a imaginar que daria certo? É que uma coisa que isso, eu tô desde 2008 na venda. Então, isso já vai para 18 anos, Sim. né? Eu já tá começando a ficar adulto já, né? Então, o cliente não é da empresa. Sim. O cliente é do vendedor. Sim. É de quem atende, tá? Então, como eu fui de pré-posto, então, digamos assim, eu já vim com uma carteira de cliente ativa. Legal. Nilmar, me perdoe, explica o que é preposto para o pessoal de casa que às vezes não sabe o que é. Digamos assim, a empresa, ele já tem um vendedor, Sim, né? Só que o vendedor, ele não dá conta de atender os clientes dele. sim. Então, ele pega um pré-posto que vai atender aqueles clientes dele, ele vai atender, né? Mas, digamos assim,
eu não vou falar em números, mas digamos assim, se a comissão dele for 10%, então 5% ou 3% vai para o vendedor e 7% ou 5% vai para o preposto, para aquele que está na estrada atendendo o cliente. Entendi. Né? Então esse é o preposto. Esse é o preposto, Né? perfeito. Ele faz o serviço do vendedor, ele é um auxiliar do vendedor. Entendi. É isso Né? que eu ia dizer, ele seria talvez um representante do vendedor. É um representante do representante. Sim. É isso. Né? É um representante do representante. Perfeito. Né? Então, e ali, como eu já tinha uma carteira ativa, né? Na época eu atendia Litoral até Rio do Sul, Sim. né? Até Rio do Sul. Atendia Tijucas até Navegantes e até Rio do Sul, né? Então, ali eu já comecei, né? Agora que a Charlene assumiu comigo, ela faz Tijucas, Joinville, vindo do norte, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, descendo Pomerode, indo até Presidente Getúlio, né, no Alto Vale, ali no início do Alto Vale, e retornando para Blumenau. Então ela faz todo esse território. Sim. E eu começo em Biguaçu, em Governador Celso Ramos, né, que é ali Tijucas, Governador Celso Ramos. Eu começo em Governador Celso Ramos, desço até Palhoça, subo a 282 até Meio Oeste, que é Joaçaba, Videira, Capinzal, né? Dali para baixo eu faço, né? Então eu fico a semana viajando fora, né? E ela fica na região. Aí quando ela faz a região norte, daí como a mãe dela mora em Jaraguá, daí ela reside lá, dorme na casa da mãe dela, né? Então, para isso a gente já esquematizou, né? Então, Foi bem distribuído já. Foi bem distribuído, Legal. né? Porque, digamos assim, para mim é um pouco mais fácil ficar na rua a semana toda, né? E ela daí já fica mais em casa com a fazer o administrativo, né? Que daí Sim. a gente tem o escritório em casa e coisa da empresa também, mas é em casa que ela faz a parte administrativa, né? Então seria mais essa linha. Só assim. complementando um pouco da pergunta do pastor, Sim. na época, quando nós iniciamos a empresa, nós somos do ramo pet, né? Então, na época, o ramo já vinha, né, em ascensão, crescendo muito. Hoje, muito, né, cada vez mais, o pessoal está valorizando ali o seu cachorrinho, Exato, seu gatinho, né? Seu pet. O seu pet em si. E a gente via uma grande chance de crescimento da empresa, né? Que cada vez mais, graças a Deus, vem crescendo pelo Realmente, né? Querendo ou não, no meio da sociedade em si, as pessoas têm aderido a essa questão de ter um cachorro, ter um gato, e automaticamente elas querem acessórios, Mais né? conforto. Mais conforto para o animal isso. que elas estão tendo adquirido ali, né? Então, realmente, é um ramo que está crescendo, né? Muito legal mesmo. E eu tenho, né, até uma pergunta nesse quesito. A gente sabe também que todo empresário, todo líder, ele tem os seus momentos de pressão, né? E a gente gostaria de saber, eu creio que a gente já sabe a resposta, na verdade, né? Mas a gente gostaria de saber, o pessoal que está em casa também acompanhando, com certeza vocês passaram por momentos de pressão, né? A gente gostaria, né, que vocês compartilhassem conosco e como é que vocês agiram nesse meio, como é que vocês lidaram com toda essa situação que, querendo ou não, a pressão vem, a dificuldade vem, o inesperado acontece. E a gente gostaria que vocês compartilhassem, né, com a gente aí, como é que vocês reagiram diante dessa situação toda. Bom, nossa maior crise, né, até hoje foi no momento da pandemia. Sim. Né? Acho que muitos por passaram por Sim. isso. Foi para nós difícil porque naquela época ainda eu era CLT, ainda, né, tinha, digamos assim, o meu salário no final do mês estava lá na minha conta. Tinha uma segurança. Tinha uma segurança. Mas a empresa em si do Unimar, naquele momento, parou. Né? Foram 45 dias, quase 2 meses ali sem venda alguma. Né? E os boletos e os cheques não pararam, Não né? paravam. Foram vencendo, enfim, e foi virando uma bola de neve que chegou num ponto em que a gente pensou, meu, o que fazer? Né? Bate o desespero, né? Eu converso que bate o desespero. Sim. Mesmo a gente dizer aquela coisa, não, Deus vai prover, mas naquele né, nossa carne humana ali, não, gente, não tem de onde tirar. Sim. Né? Mas graças a Deus foi confiando em Deus, né? Parando, não, vamos, gente, tá na hora da gente parar, vamos, né? O que nós vamos fazer?
né? Porque a situação já tinha sido criada e não tinha mais... aos nossos olhos não tinha o que fazer, né? Foi naquele momento que a gente, vamos colocar na mão de Deus, vamos confiar, né? Foi muita oração, foi muito jejum, né? Para que se revertesse. Sim. Graças a Deus, naquele mesmo ano, né, Nilmar, a gente conseguiu quitar todas as nossas dívidas, né? Conversamos com cada fornecedor, negociamos, falamos, gente, né, uma situação que está todo mundo passando, então a gente não vai pagar, né? A gente deve, mas precisamos de um tempo, precisamos de um prazo. A gente foi negociando com um a um, né? Graças a Deus, todos os nossos fornecedores entenderam, nos ajudaram. Que bom. E a gente conseguiu sair dessa, né? Mas o principal foi crendo que Deus ia agir e ele agiu. Colocando na mão de Deus, mas assumindo também, né? Sim. Não fugindo não fugindo, da situação. né? Para ser bem exato, a pandemia começou em março, né? Dia 23. Eu me lembro vagamente, dia 23. 23 de março, né? De 2020. 2020, né? Mas em fevereiro de 2021, a gente recolheu o último cheque de R$ 2.316 reais. Porque como naquela época nós estava iniciando, eu era MEI, então as pessoas não davam tanto crédito financeiro. Então, nós trabalhava muito com cheque. Sim. E naquela época ali nós tínhamos em torno de próximo de 50 mil reais em cheque fora, né? Então, em fevereiro de 2021, né, deu aquele período de um ano ali, 11 meses, um ano. A gente, para honra e glória do Senhor Jesus, a gente recolheu todos eles, né? A gente conseguiu, como a Tiarane falou, a gente conseguiu negociar com os fornecedores. A gente ganhou credibilidade com eles, com isso, né? A gente conseguiu arcar com as próximas compras, né, em dia e quitando as anteriores, né? Então, uma dica que eu dou, assim, com a minha pequena experiência como empresário, é conversar, né? Conversar com o fornecedor, conversar até mesmo com os colaboradores, só que naquela época nós não tinha nenhum colaborador, né? A gente contratou em 2023, em março de 2023 a gente contratou o nosso primeiro colaborador, né? Que ele trabalha até hoje com nós, né? Então, mas é conversar, não, como o senhor mesmo falou, é não fugir da responsabilidade. Sim. Né? A gente vai ter dificuldade, vai ter, às vezes a gente faz uma projeção e aquela projeção não foi, não sai ali como esperado, isso mesmo. Então, a tua garantia, tua reserva pode não ser o suficiente. Então, tu vai ter necessidade de conversar com os teus fornecedores. Sim. Né? E isso faz com que tu ganhe credibilidade. Né? Se você for honrar, né, cada um, certamente, quando você precisar, tu vai ser entendido. Não, você sempre foi certo. Então, vou te dar essa ajuda, né? Então, isso também que nos conseguimos manter de pé, né? Até hoje. Princípio da verdade, né, claro. pastor? E a gente, como cristão, a gente é sempre ensinado, né, que se você não vai conseguir arcar com tal compromisso naquele momento, ao invés de fugir, não atender a ligação, rejeitar a mensagem, senta, olha no olho e fala, olha, esse é o problema, eu quero realmente sanar isso, mas eu preciso que você tenha um pouco de paciência, né? Querendo ou não, o cristão ele é ensinado desse modo, sim, né? sim. A não fugir. E rapidamente, Diácono, nesse contexto todo de pandemia e a empresa parada ali 45 dias sem faturamento nenhum, de algum modo isso afetou dentro de casa a convivência, o relacionamento de vocês? Não tem como não afetar. Afeta, né? Não tem como afetar. Por quê? Todo casamento hoje, quando tocar no financeiro, ele vai afetar. Sim. Ele vai, entendeu? Então, como a Tiarane falou, naquela época ainda ela era CLT. Então, no quinto dia útil do mês, o dela estava garantido. Não que o dela, mas o salário dela estava garantido. Aonde nós conseguimos manter
o básico da nossa casa, Sim. né? Só que, como a nossa parte da empresa estava bem defasado, né? Então a gente tinha que trabalhar para tirar a parte negativa e honrando a parte positiva, né? Que estava comprando ali. Então, mas a gente sentou e falou, ó, não tem o que nós fazer. Sim. Porque se nós acabar brigando, vai afetar mais lá fora. É pior ainda, né? Vai afetar mais. Então, o que nós entramos num consenso, como diz o outro. Nós vamos dizer, ó, vamos dar as mãos mais ainda. Vamos se juntar, se agarrar, como diz o outro, para nós conseguir dar a volta, né? Então, como foi falado, em questão de 11 meses, 1 ano, a gente legal. conseguiu, né? Isso foi mérito nosso, sim, mas a ajuda maior foi nosso Senhor Jesus, que nos manteve de calmo, Sim. de pé, Sim. entende? Nos deu saúde, nos deu direção, né? Então, foi, assim, uma experiência bem gratificante, por causa que é uma bagagem que a gente já tem. É uma bagagem que como a gente fica falando, é uma casca que vai criando, Sim. né? Uma bagagem para trazer para conhecimento. E hoje nós poder falar disso. Fortalece, Né? né? Fortalece. Fortalece a unidade do casal. Não, perdão cortar o senhor, não só uma experiência no quesito da empresa, né, mas no próprio quesito do casamento. Porque muitas das vezes o casal traz os problemas da empresa para dentro de casa e ao invés de conversar e chegarem no consenso, discutem, brigam, trazem, querendo ou não, todo aquele peso e jogam um em cima do outro, e é onde acontece mais divisão ainda, né? Exatamente. Sim, fortalece demais, né? E isso é um ponto importante porque mostra como as nossas emoções afetam. A gente deixa as emoções tomarem conta, Sim. deixa o racional de lado e aí gera as confusões, as discussões. Gera os atritos. E aí a gente acaba perdendo o caminho dos princípios e dos valores. Exato. Eu também quero fazer uma pergunta em relação à comunicação. Quando vocês discordavam, existia algum padrão para vocês entrar em consenso? Como que, nesses casos de um ter uma opinião e o outro ter outra opinião, como que vocês lidavam nesse tipo de situação? Posso só fazer uma correção? Fica à vontade. Nós não discordávamos, nós discordamos ainda. Olha só. Brincadeiras à parte, irmão. É que assim, como eu cuido de uma área e a tia Lene cuida de outra área, ela vem me dizer para mim, ó, Nilmar, o financeiro desse mês tá no teto. Então, compras e coisas assim, temos que cancelar, né? Aí eu vou pro meu estoque. O que eu tenho no meu estoque? O que eu posso fazer? Né? Então, essa é a situação. A gente pega a situação, a dívida, né? Para saber. Então, a gente vai lutar com o que tem dentro de casa. Né? Então, essa é a situação. Discordância sempre vai ter. Sim. Por causa que eu gosto do vermelho, né? Sou colorado, tenho que gostar do vermelho, né? E ela é São Paulina. Eu tenho vermelho junto, mas ela gosta mais do branco e do preto. Então, mas enfim, né? Então são coisas que... Mas então a discordância sempre vai ter. A discordância, né? Mas a gente vai entrar num bom senso, dizendo, não, ó, nós fizemos isso e isso aqui deu certo. Então, se nós puxar para esse lado aqui, pode também dar certo. Né? Então, essa é a situação. Né? Então, não tem muito... E como o pastor mesmo falou, aqui a gente tem 3 pontos. É o matrimonial, e o empresarial e o sentimental. Sim. Né? Então, digamos assim, se nós discordar lá na empresa, nós não podemos trazer para dentro de casa. Porque se nós trazer para dentro de casa, as coisas começam a complicar dentro de casa. Né? Não vou dizer que nós não conversamos da empresa em casa. Eventualmente conversa. E digamos assim, como vários empresários renomados falam, o empresário não trabalha 8 horas e vai para casa. Ele trabalha 24 horas ou 48 horas por dia. Né? Então, o que acontece? Lá, tomando nosso café de manhã, quando eu estou em casa,
né? Na sexta, sábado e domingo, a gente tá conversando. O que tem que fazer, o que precisa comprar, não pode comprar, né? O que nós podemos fazer para melhorar isso. Então, a gente tá conversando. Como nós estávamos conversando até no dia de ontem com alguns casais, a nossa briga é 3 minutos. No 5º minuto a gente já tem que voltar a conversar, porque a gente tem que discutir como é que está o financeiro, como é que está a produção, o que precisa fazer. Então, para a honra e glória de Jesus, hoje a gente tem uma sincronia, uma sintonia muito boa em relação a isso, já pelos perrengues que nós passamos, né? Então, graças a Deus, isso foi nos dando experiência, né? E um auxiliando o outro sempre, né? Legal. A própria Bíblia diz, né? Se não me engano, Amós 3:3 vai dizer: poderão os dois andar juntos, andar unidos, se não houver como um acordo. Então, inevitavelmente, discordância tem, uma discussão ou outra tem, algum problema sempre aparece, é inevitável, mas o cristão, ele sempre deve, com a instrução da Bíblia, com o auxílio de Deus, buscar uma direção. Beleza, esse é o nosso problema, esses são os nossos perrengues, mas a gente tem que escolher um caminho. O que a gente faz? E aí os dois estudam, decidem e tomam aquele caminho, né? Confiando em Deus. Então a Bíblia é muito clara nisso, né? Não tem como dois andarem juntos se não houver como um acordo. Então é algo que, querendo ou não, de um certo modo, acaba sendo colocado em prática também, né? Muito legal. Sim. Muito legal. Vamos avançar aqui. Eu tenho mais uma pergunta, pastor, que eu acredito também que vai contribuir demais com quem está nos assistindo. Se teve algum momento do casal que vocês identificaram que a decisão que vocês tomaram mudou o jogo do negócio, mudou o jogo de fato do caminho que vocês estavam tomando. Se tem alguma, né, decisão que vocês lembram, poxa, essa decisão foi estratégica, foi fundamental para evoluir o negócio. Teve. Faz 4 anos atrás, num sábado à tarde, a nossa casa, ela era cozinha e quarto. O restante e lavação e banheiro. O restante da nossa casa, a garagem, a sala, o quarto de visita, era depósito. Então, eu saí do quarto onde nós tínhamos a nossa produção. Eu, sei lá, deve ter o mover do Espírito Santo. E fui abrir o Facebook. E achamos um galpão na cidade de Ilhota, 200 metros quadrados por R$1.500. Daí eu falei pra tia Helene, entre em contato com isso aqui. Vamos tirar isso aqui daqui dentro de casa. Porque ou nós trabalhava ou nós dormia. Sim. Ou trabalhava ou não dormia. Então, porque quando a empresa está dentro de casa, você ou está trabalhando ou está descansando, ou está dormindo. Então ali foi o ponto-chave nosso em tirar de dentro de casa a nossa empresa, né? Em alugar um imóvel onde Deus nos honrou com um valor acessível. Sim. De grande porte. Para ser mais exato, eu tinha 196 metros quadrados. Então, se você for ver hoje um galpão com essa metragem, tu vai pagar 5, 6 mil. Aqui na nossa região, né, cara? Sabe? E para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele nos deu por R$1.500. Sim. Sabe? Então, assim, são portas que Deus abre para quem mantém-se no caminho dele. Eu sempre digo isso, não fui nós que encontramos, não foi nada, claro que foi nós que visualizamos, mas foi um direcionamento do Espírito Santo, eu creio nisso, por causa que é muito espaço por pouco valor. Sim. Então, se você for fazer uma pesquisa de mercado hoje, tanto que hoje nós estamos em Gaspar, no outro espaço, mas nós ficamos 4 anos lá. 4 anos e meio nós ficamos lá, né? E saímos lá com R$2.000, sabe? Então foi um valor assim, digamos assim, que ajudou muito nós, né? Então essa foi uma posição que nós tomamos em deixar de ser uma empresa doméstica, vamos chamar assim, para ser uma empresa, realmente uma empresa. Sim, que legal.
Sim. Legal. E olha só como a história tem a mão de Deus, pastor. No início você comentou que a pessoa que te contratou pelo LinkedIn. Olha só Deus usando, né, de ferramentas, usando pessoas para abençoar os caminhos. Mais uma vez, mostrando o poder de Deus na vida de vocês. Que bênção. Amém. Que bênção. Pastor, fica à vontade. Tem mais alguma... Eu queria até dizer, né? Vamos supor, o cristão, ele vai aprendendo a como reagir diante das situações de acordo com a palavra de Deus, né? Por isso que esse canal se chama O Líder Raro e o nosso intuito aqui é transmitir para você lições bíblicas sobre como reagir diante de situações diversas que você eventualmente vai enfrentar em quaisquer áreas que forem, né? E no caso de vocês, né? Vamos lá. Passaram pandemia e aí 2 anos depois, graças a Deus, deram esse passo em alugar um galpão fora, né? E hoje estão num novo galpão próximo da casa de vocês, Amém. né? É uma economia muito maior no quesito do combustível. Sem falar de teoria, mas na prática, qual foi assim a prática que vocês mais exercitaram e acredito que ainda exercitam no quesito espiritual, seja oração, jejum, leitura bíblica? Porque querendo ou não, o cristão respira isso, né? O cristão ele precisa desse tempo assim de refrigério, de oração, para pensar, para olhar para a Bíblia e buscar uma direção. Qual foi a disciplina, qual foi a prática que vocês realmente aplicaram assim e aquilo deu clareza para vocês? A gente gostaria de saber isso. É se dedicar na obra. Sim. É dedicação na obra. Hoje os irmãos sabem mais do que nós. E a gente vem sendo fiel com o Senhor Jesus, né? A fidelidade tanto em manter a obra, em ajudar na obra, né? Com o nosso trabalho, né? Claro que a leitura da Bíblia é uma coisa que, se tu for cristão de verdade, tu não vai deixar de fazer. É o mínimo, né? É o mínimo. O jejum não tem como você não fazer, né? Então a gente tá... Porque o jejum não é para glorificar a Deus, é para nós matar a nossa carne. Sim. Né? Então esse é o fato do jejum. Então, assim, a gente... Digo para vocês e para quem está em casa que a união nossa, minha e da Charlene, é muito em oração mesmo. O principal é a oração, né? Sim. E principalmente algo que a gente faz, né? Quando os dois estão em casa, já que o Unimar viaja muito, é orar juntos, no final do dia, né? Se ajoelhar ali ao pé da cama e os dois orarem juntos. Isso, para nós, nos fortaleceu muito, né? Isso é uma coisa que a gente não abre mão e vem cada vez mais nos unindo e nos fortalecendo. E até em relação ao jejum, a gente fazia um período de jejum, hoje a gente aumentou esse período, né? E nós dois estamos fazendo, né? A diferença é como a Bíblia fala, né? Que é melhor 2 do que 1. Sim. Né? Então, porque quando um cai, o outro pode ajudar a levantar. O senhor pode me ajudar aonde está escrito, que eu sei as passagens, mas não sei aonde está escrito. Eu lembro que é Eclesiastes. Eu acho que é Eclesiastes. Então eu não vou falar sobre isso. Mas é mais fácil, né? Então, e isso é o que está acontecendo hoje comigo e a Charlene, são isso, né? Um tá apoiando o outro. Sim. Né? E também apoiando quem vem a nós, com o testemunho nosso, né? Somos novos ainda, né? Estamos há 14 anos casados, né? Então, a gente se conheceu em 2011 e estamos 14 anos casados, mas a gente já passou muitos perrengues e, para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele é o terceiro elo do nosso casamento e é onde que a gente consegue colocar o lado empresarial nosso, o lado matrimonial nosso, né? E o lado espiritual, sim, né? Que tem que ter esses 3 elos para conseguir caminhar bem, vamos chamar assim. Amém. E uma última pergunta para a gente encerrar, né? Essa parte das perguntas.
Muita coisa vocês já aprenderam, boa parte dessas coisas a gente pôde participar também, de um certo modo, e vivenciar junto também. Amém. O que o senhor poderia dizer, o que a senhora poderia dizer para um casal que de repente hoje vive o mesmo contexto de vocês? São cristãos, são empresários, tem 2 cachorros, né? E só que eles estão assim totalmente perdidos. Não sabem o que fazer, ainda talvez não entenderam a necessidade de cuidar da parte espiritual primeiro, para que depois tenha clareza para resolver as outras. Então a gente gostaria que vocês contassem não só para nós, mas para o pessoal que está em casa, qual conselho vocês dariam para o casal que está nesse contexto, porém está totalmente perdido? Olha, o senhor já, como diz o outro, o senhor já deu a resposta. É primeiramente se firmar em Sim. Cristo Jesus. Primeira coisa. Sim. Porque assim, ó, se nós queremos ser cristão, não crente, cristão, nós temos que primeiro estar alinhado com o princípio da Bíblia, Sim. né? Com o princípio da Bíblia. Porque não adianta eu vir falar uma coisa aqui com vocês, falar alguma coisa pro pessoal de casa e na minha empresa eu fazer diferente. Não vai adiantar de nada. Sim. Entendesse? Não é fácil. A gente sabe disso. Que demoramos para Entender. assimilar, saber que se nós colocar Cristo em primeiro lugar, as outras coisas vão vir para nós. Serão acrescentadas, Serão né? acrescentadas. Até uma palavra que ontem, né, em Salmo 37:4 foi falado, né? Falei ontem. Então, assim, a gente precisa botar primeiro Cristo no primeiro pedestal nosso. Sim. O centro de tudo. No né? centro de tudo, entendeu? Porque até a gente veio de um propósito, né, do monte lá, que os irmãos também estão participando, que eu vinha falando que Deus nos mostra aonde está a nossa deficiência. Deus nos mostra o que nós precisamos fazer. É só nós calmar, baixar nossa retaguarda, como fala a palavra, nós nos humilhar. Sim. Não ser humilhado, mas nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Aonde que eu e a Tia Lê, nós fizemos isso. Entendeu? Então a gente fez isso porque teve situações que nós não sabíamos o que fazer. E fechar nossa boca. Por causa que as pregações da nossa igreja, que os irmãos congregam, nós congregamos na mesma igreja, vocês vão ver que não tenho, não posso, não sei, isso prejudica a nós mesmos, Sim. né? Como diz o bispo falou outro dia, se eu falar uma palavra que vai me prejudicar, eu devo recolher essa palavra porque ela pode vir sim a me prejudicar. E se eu recolher, eu vou quebrar a maldição dessa palavra. É a mesma coisa dizer, nós não temos filho, mas nós temos cachorro. Essa porcaria, essa maldição, tu já está profetizando. Em Tiago fala isso. Isso, e a gente menciona muito até Provérbios, né? Que o poder da vida e da morte está ali na língua, Tá né? na língua. Tá na palavra da pessoa. Então, se a gente profere maldição, de um certo modo aquilo vem contra nós. E eu sempre falo que Deus é tão justo conosco, Sim, que Ele permite eu colher o que eu plantar. sim, E os irmãos podem ver isso, que se você não tem como você plantar vento e colher amor. exato. Plantou vento, colhe tempestade, né? Entende? Então, assim, o fundamental está na pedra angular. Está baseado Exato. na rocha, né? Então, Deus, Senhor Jesus Cristo é o nosso fundamento, é a nossa base, né? A gente vem batalhando, porque, como eu falei, não é uma situação fácil. O mundo, ela te oferece N situações onde tu pode fazer o jeitinho brasileiro do princípio da nossa conversa, né? Mas só que se você dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus, ele vai te honrar, ele vai te exaltar, né? Eu não sei onde está escrito, mas Deus vai botar nós por cabeça e não por cauda, Deuteronômio, né? né? E também falando do lado empresarial,
projeto, né, mudança na empresa, consulte Deus, né? Coloca diante de Deus, né? Deus de alguma forma vai responder, porque a gente já teve experiência da gente, né, como é que diz, trocar os pés pelas mãos, querer fazer, né, pelas nossas mãos. Na empolgação, na emoção do você momento. acha que, né, é o certo e lá na frente Deus mostrar que não era o momento, né? E no fim você dá um passo para trás em vez de dar um passo para frente. Sim. É o principal, é colocar diante de Deus qualquer projeto que você vai fazer, qualquer alteração da empresa, seja pequeno ou grande, você primeiro consultar Deus. Provérbios também diz, né, pastor? Que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Exatamente. Uma sugestão minha para você que está assistindo e até para os irmãos, nós todos temos um líder espiritual, né? Que no nosso caso é o Bispo Osmar Teixeira. Então consulte ele, vá conversar com ele, exponha a sua ideia para ele, porque ele vai dizer no lado espiritual se isso ali é de Deus ou não é. Né? Não é que ele vai fazer profecias, adivinhar o futuro, mas dentro da palavra ele vai te dar uma orientação, né? Se ele não tiver experiência profissional, empresarial, nesse lado assim, mas o lado espiritual ele vai te direcionar. Então procure orientação. Não, como a Tiane falou, nós às vezes tomamos decisões precipitadas, aonde lá na frente a gente colheu a tempestade, né? Então procure uma orientação, né? A gente foi o que faz uns 2 anos atrás que a gente contratou uma consultora. 2 anos atrás foi para ver o sistema financeiro como é que estava. Sim. Digamos assim, ela não falou nada do que nós não sabia. Mas às vezes nós precisamos escutar alguém de fora para falar, tu tem que fazer isso, relata isso, faz isso, refaz o teu cálculo de custo, vê como é que está o teu itinerário por causa do gasto do combustível, que no nosso caso, que a gente roda ali em torno de 15 mil quilômetros por mês, sabe? Então, é rodado. Então, assim, se a gente rever o nosso itinerário, rever os nossos gastos, né, a gente vai conseguir fazer com que o lucro da mercadoria seja maior. Né? Então a gente tem a orientação, pegar de pessoas profissionais, não se orientar de pessoas que não têm a capacidade de te dar uma orientação, baseada principalmente na palavra. Né? Então essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Perfeito. Orientação, sim. Profissional, sim. Mas perante a palavra também. Perfeito. Muito bom. Pastor, você que chegou até aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo com um líder que precisa ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe o nosso ecossistema. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do Instagram, @oliderraro, e também o link do nosso canal lá no WhatsApp, onde você tem a aplicação prática dessa semana. Vai ter um conteúdo transformador para a sua vida. Você com certeza vai aplicar grandes ensinamentos aí na sua liderança e no seu negócio. Pastor, dito isso, vamos seguir então agora para o nosso momento palavra, para a gente linkar a história desse casal maravilhoso com alguma história da Bíblia, da palavra. Exato, muito a gente já mencionou aqui, né? Muito do que já foi conversado, e a Bíblia ela sempre traz as instruções necessárias para o que a gente está passando, né? Talvez ela não vai trazer a resposta para aquele teu momento específico, com aquelas palavras específicas, mas sempre tem ali um detalhe ou outro que pode fazer totalmente a diferença na nossa vida, né? E a gente falou aqui sobre Tiago, né, que de uma única fonte não pode jorrar água doce ou salgada. No contexto, Tiago está falando ali do que sai da nossa boca, né? Vamos falar, nós somos cristãos, estamos sempre dentro da igreja, envolvidos com obra, dando glória a Deus e aleluia, cantando, louvando e pregando. Mas daí, de repente, lá no trabalho ou dentro de casa, o que sai da minha boca são palavras que não tem nada a ver com a fé que eu professo. Então, Tiago, ele denuncia isso. Ou você é um, ou você é outro. Né? Mencionamos aí Provérbios também, né? Que o poder da vida e da morte estão na língua, está na boca da pessoa. A pessoa tem a condição tanto de abençoar
mas também tem a condição de amaldiçoar, né? E talvez você que está em casa tem padecido, você é líder, mas tem padecido nesses quesitos. Se pergunte para si mesmo, né? O que é que eu estou proferindo? Eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu estou na igreja constantemente, eu participo da Santa Ceia, eu faço parte do corpo de obreiros, mas o que sai da minha boca são palavras de derrota, são palavras de maldição. Eu amaldiçoo os meus filhos, eu xingo, eu broto de 10 palavras, 20 são palavrões. Precisa ser revisto. Porque a fé que o cristão professa, ela não é uma fé de boca, mas é uma fé vivida, né? De alma, com sinceridade, do íntimo da pessoa, né? Então, creio que muito a gente já mencionou, já foi dito aqui, né? Amós 3:3. Como é que dois vão andar juntos sem comum acordo? Então precisa haver um acordo, né? Hoje a gente está aí diante de uma igreja, graças a Deus, que Deus tem cuidado, Deus tem sustentado, né? Porque todos têm se sentado, todos têm buscado qual é o melhor caminho e todos têm andado nessa direção, com o auxílio do bispo, com o direcionamento do bispo, tudo mais. Então isso é muito claro, né? E seja isso para dentro de casa, seja isso para uma célula, seja isso para uma empresa, é necessário haver o comum acordo para que todos realmente caminhem na mesma direção e não tenha aquela coisa, né? Um puxa para cá e outro puxa lá para o outro lado. Não funciona. E um último texto que eu creio que eu poderia compartilhar, Rafael, é aquilo que o próprio Senhor Jesus fala, né? Um reino dividido, uma casa dividida, ela não permanece, ela acaba ruindo, né? Então, eu creio que muito do que o diácono Neymar falou, do que a diaconisa Charlene falou, são não só teorias, mas são exemplos de como a gente deve praticar, deve viver aquilo que a palavra ensina, se a gente quiser ter bom êxito. Amém. Verdade, pastor. E para você que nos acompanha, agora eu quero trazer 4 aplicações práticas para você, aí no seu dia a dia, na sua liderança, como referência dessa história maravilhosa que a gente acabou de ouvir. Então vamos lá, eu separei aqui 4 pontos que casam muito com a história de vocês. Primeiro deles, eu quero destacar sobre papéis bem definidos. Olha como vocês têm cada um o seu papel. A Charlene cuidando do administrativo, do financeiro, você na parte de vendas. Então vocês, né, que estão nos acompanhando, que são casais de empresários, a importância de se ter os papéis bem definidos no seu negócio. Saber quem faz o quê e, lógico, quando tiver desafios, decisões a serem colocadas na mesa, quem responde por quem, quais são as decisões que você pode tomar sozinho e quais são as decisões que você deve tomar em conjunto. O segundo ponto, você também mencionou aqui, diácono, em relação a problemas, a discutir problemas. Olha como é importante. Vocês se unem e debatem o problema não com vocês, não, na verdade, um contra o problema. Vocês dois contra o problema. Não é um contra o outro. Então, olha que sabedoria incrível. Numa discussão, não é um contra o outro, é os dois contra o problema. Olha que sabedoria incrível. Então você aí que está enfrentando um problema, um desafio e quer seguir as emoções, gera conflito entre o casal, saiba que quando se enfrenta um problema é os dois contra o problema e não um contra o outro. Exato. Ego, né? Aqui a gente fala do ego. É o famoso ditado, a gente tem que falar sobre o elefante que está na sala. Exatamente. Não dá para fugir, não dá para ignorar, tem que sentar e tem que conversar, não tem como. Exatamente. E uma coisa, se me permitir, é falar, deixar a emoção de lado e agir pela razão. Sim. Porque a emoção, ela acaba. É igual a paixão acaba, o amor fica. Né? Então, tudo levar pela razão é necessário? Até onde nós podemos levar isso? Precisa ser agora? Exato. Sim. Então, agir pela razão é a melhor forma de você tomar mais conhecimento da situação. E evitar problemas, né? Porque na emoção briga, grita, xinga e quando vai ver para reverter é muito complicado. Exatamente. Realmente. Exatamente. E o terceiro ponto que eu anotei aqui, a fidelidade de vocês a Deus. Colocar Deus no centro de tudo. Você que quer de fato prosperar e viver uma vida de princípios conforme a palavra, deve colocar Deus no centro de tudo. Fidelidade em primeiro lugar.
oração, jejum, leitura da palavra, a comunhão com Deus, como vocês buscam a comunhão com Deus. Achei maravilhoso quando vocês mencionaram que os dois oram juntos. Não é mesmo, pastor? Exato, Que maravilhoso. exato. Olha você como um casal de empresário como referência, né? Os dois buscar essa comunhão em conjunto, como fortalece o vínculo e a comunhão do casal, e a unidade do casal. Exato. E o quarto ponto, a busca de conselheiros, que a gente falou agora há pouco. Princípio de Provérbios, né, pastor? Então, o Provérbios diz que não saia para guerrear sem ter bom conselheiro. Isso, exatamente. Então, é um princípio indispensável para você também, empresário, você casal de empresário, buscar conselheiros, buscar sabedoria, saber em quem confiar, saber em quem buscar informação, pastor. Então, conselhos, buscar conselheiros também é indispensável para você prosperar nessa jornada. Só um outro detalhe, nessa parte do conselheiro ali, eu converso bastante com o nosso colaborador lá, é estudar o que tu vai fazer. Tu tem que estudar o que tu vai fazer. Quer dar um passo adiante em alguma situação? Estuda, vê o mercado, vê como o mercado está reagindo sobre isso. Sim. Né? Como nós temos a parte, como a Tiane comentou, a nossa linha pet, né? Então a gente está vendo Instagram, a gente está vendo as divulgações, a gente está vendo o que o pessoal está comentando sobre aqueles acessórios que está sendo lançado, entende? Então estudar, né? Juntamente com o conselho de quem está apto a te direcionar. Exatamente. Exato. Isso é Muito bom, importante, né? muito bom. Saber. Não adianta chegar com o amarelo se o que todo mundo tem é o rosa. Isso. Não adianta nada, realmente. Perfeito, perfeito. Então são esses as quatro aplicações práticas para você colocar aí na sua liderança, no seu negócio, no seu dia a dia. Não deixe de seguir o nosso canal do WhatsApp, porque lá nós compartilhamos o conteúdo e essa aplicação prática para você aí na sua vida. Pastor, gostaria de pedir esse momento então para a gente iniciar a nossa oração, agradecer Vamos lá. ao nosso Pai Celestial. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado pela vida dessas pessoas que estão aqui nessa sala, meu Deus. Que esse conteúdo, que essa lição, que essa sabedoria que foi passada possa alcançar muitos corações, Pai. E que o seu nome e que o Senhor sejam evidenciados e glorificados, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado pela participação de vocês. A história realmente foi transformadora, abençoada, né, pastor? Verdade, a gente agradece. Fica as portas abertas. Sempre que quiserem voltar, vai ser Obrigada. uma honra recebê-los aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece, Rafael, pastor João Mateus, às vezes meio tímido, meio gaguejando, né? Mas a gente vem com alegria no coração, Amém. de não de falar de nós, mas falar o que Deus fez em nós. Amém. A transformação Glória a Deus. que Deus, Amém. todos os dias Deus está fazendo na minha vida, na vida da Charlene, né? A gente tem defeitos, a gente tem erros, e para honra e glória do Senhor Jesus, Ele vem nos corrigindo, porque a palavra fala que, né, que Deus corrige a quem ama. Exato. Então, graças a Deus, Ele nos ama, né, e nos corrige, né? Obrigado, Rafael, obrigado, pastor. E com certeza, se houver uma próxima oportunidade, aqui estaremos. Ainda tem que vir contar a história do tiro. Meu Deus. Eu não vou deixar spoiler. Não vou dar spoiler. Fica pro próximo episódio. Faz parte, Força. no fim faz parte assim, de como surgiu a Beethoven. Né? Ele abreviou, né? Eu abreviei ali a parte de Mas- agosto. mas ali. fica pra uma Eu fiquei próxima. ouvindo ele falar, eu pensei, será que ele não vai falar do tiro? Vamos deixar para o Deixa segundo spoiler aí pra episódio. próxima. deixa pro parte 2, não Vai. perca. Parte 2. Fique atento. Também agradecer, né, faço das palavras do Neymar, as minhas, né? Muito obrigada pelo convite. Fiquei no começo bem receosa, né? Porque eu não sou de falar muito, os irmãos me conhecem, né? Mas eu acho que agora, já pro segundo episódio, acho que eu vou me soltar. Lanchar. Muito obrigada, irmãos, né? Que Deus abençoe, né? Com certeza é um canal aí de Projeto. bênção para quem está assistindo, né? E Deus vai honrar, com certeza. Amém, amém.
Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. O conteúdo está aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, acesse o nosso Instagram, @líderraro, nosso canal do WhatsApp, para receber a aplicação prática dessa semana. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!